Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. O enrolation, né? O enrolation. Na hora que eu falar aqui, você vai ver que realmente chama orientar os filhos. Igual deu para entender a parábola. Né? Provérbios 22:6 fala assim, ó, que a única receita que nós temos aqui é porque quando os filhos nascem, o médico não te dá nem receita e nem formulário nenhum para você, para você criar o filho. Né? Não tem nem manual, não tem para você criar. Mas Provérbios aqui, né, o Salomão aqui, ele nos declara aqui, 22:6, ele fala assim, ó, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Né? O que ele diz aqui? É que Deus chama os pais para que orientem os seus filhos, para que ensinem os seus filhos. Não é? Então, nós vamos aqui passar, né, por vários tópicos aqui para a gente levar até você a entender o que é ensinar esse filho, o que é levar o filho ao entendimento e quando ele crescer, quando ele for velho, ele ainda lembrar do que você ensinou, do que você mostrou, do que você testemunhou, não é? Então, nós sabemos de que forma um pai se torna um bom orientador para o seu filho. É uma pergunta, não é uma pergunta assim, e bem, né, difícil de explicar, porque muitas vezes são várias formas de criar o filho hoje. Então, nós temos aqui essa pergunta, eu vou deixar para o pastor Rogerinho, né? Que ele se vira com ela. Mas a gente estava até comentando antes do programa começar que de nós três, o melhor era o Guerra, porque é o que tem maior número de filhos. Com certeza. Né? Então, somando os meus e o do Rogério, ainda não dá o número total do Guerra. Sim. Mas eu quero, Guerra, ressaltar, dentro desse contexto, aquilo que nós temos vivido hoje em termos de estrutura familiar e vida social. Sim. E como que hoje a visão de criação de filhos está bem diferente da visão da criação de filhos de alguns anos atrás. Talvez você que está nos ouvindo tenha vivido mais ou menos na mesma época que nós vivemos, onde a criação de filhos ela ainda era muito, mas muito diferente do que é hoje. Não só na relação entre pais e filhos, mas principalmente no modo como essa criação ela era feita, no modo em que essa orientação ela era estabelecida. Então hoje, por causa da demanda e das próprias estruturas familiares, nós temos cada vez mais um distanciamento da pessoa, do pai ou da mãe junto da criança. Então hoje o pai ele sai normalmente cedo e volta tarde. A mãe também tem uma outra jornada de trabalho e na maioria das vezes o filho fica muito mais tempo sem a presença dos pais do que com a presença dos pais. E essa é a estrutura no geral, no contexto em que a maioria das pessoas estão vivendo hoje, principalmente dentro das grandes cidades. Então isso acaba gerando uma perda de tempo, eu não estou falando em qualidade de tempo, mas de tempo nesse relacionamento. E isso é importante. Uma outra questão que vale a pena considerar é como as estruturas familiares elas estão se organizando no sentido de que as pessoas acabam tendo menos influência dos parentes ou do grupo familiar como um todo. Então, no meu caso, eu fui criado, né, e há 50 anos atrás,
Então, já faz algum tempo, em uma cidade no interior, onde eu morava numa rua, os pais do meu pai moravam na rua da direita, os pais da minha mãe na rua da esquerda. Então eu fui criado num meio de uma estrutura familiar onde eu tinha essa liberdade de ir sozinho, ir e vir e de ter sempre, né, essa estrutura familiar próxima. Uhum. Hoje, essa não é uma realidade que a maioria das pessoas vivem, a menos que seja uma cidade bem mais interiorana, né, com a estrutura e uma população menor, né, bem menor, onde isso ainda consegue ser estabelecido. Mas não é o que acontece na maioria dos casos. Então, essa relação, né, de avô, de avó, de tio, tia, primos, que faziam parte, né, do movimento todo que se estabelecia em torno da família, que também era um fator extremamente importante que no decorrer dos anos a gente foi perdendo isso, e que também é importante. Então, esse tempo em família, esse tempo onde a cultura é transmitida através do estilo de vida que se tem. E eu acho que esse é o ponto mais importante desse texto de Provérbios. Sim, com né? certeza. Então, eu vou aprender com aquilo que eu estou vendo os meus pais fazerem, que eu estou vendo os meus avós fazerem, e isso vem de alguma maneira se perdendo nessa trajetória. Hoje, como é que a maioria das estruturas tem sido feitas? Sai cedo, pega o menino, deixa numa creche, ou deixa na escola, ou numa UMEI, e aí só volta depois às 5 da tarde para pegar esse menino, para pegar essa criança, e isso desde muito cedo. Então, esse tempo acaba ficando menor e parece até difícil assumir isso, mas não só esse tempo ele fica menor, como o tempo de qualidade, quando estão juntos, acaba também ficando pior. Extremamente. Não é? Por quê? Porque pega a criança, leva para casa e não vai ficar em função da criança, porque tem todos os afazeres da casa. Né? E muitas vezes a criança já chega até dormindo em casa e só acorda no dia seguinte, na hora de ir de novo. Então, isso é uma realidade que a gente precisa realmente considerar dentro desse contexto, né, de ensinar o seu filho no caminho e não o caminho. Nós temos já aqui uma série de participações. As perguntas são as mais variadas aqui, né? Mas nós temos aqui a participação da Rose. A Rose diz assim: bom dia, paz do Senhor, amados pastores da Clínica da Alma. Quero glorificar e exaltar o nosso poderosíssimo Deus pela vida dos amados e toda a equipe da Clínica da Alma. Amém. Ontem participei da grande renúncia e sei que se havia algo foi retirado e com certeza terei os despojos dessa guerra. Aleluia! Os senhores são bênção demais na minha vida e minha casa. Louvo a Deus pela Thaís, ministra do nosso grupo. Amo você. Obrigado por tudo. Pastor Guerra, manda uma saudação de guerra aí. Aleluia. Vai lá, fininho. Isso. Estou transbordante pelo que o Senhor operou ontem e é apenas o começo. Que seja 100 vezes mais sobre a vida de vocês e as vossas casas, no nome de Jesus. Rose, amém. Aqui de Belo Horizonte. Né? Obrigado, Rose, viu, pelo teu carinho. E que o Senhor continue a fazer a obra que iniciou na sua vida, né? Em nome de Jesus. Bom dia, agraciados de Deus. Todas as manhãs almoçamos aqui em casa assistindo a Clínica da Alma. Gostamos demais de vocês. O programa De Tudo Um Pouco é a melhor programação da manhã. Quero perguntar aos pastores se durante um aconselhamento vocês tiveram casos de possessão. Semana Dá uma olhadinha para nós aqui.
Já percebeu a risadinha, né? Ok, precisa responder. A minha igreja não tem costume de expulsar demônios. Né? A gente entende que existem algumas igrejas que não têm essa visão. Também a gente não gosta, não. É verdade. Às vezes penso que entram pessoas possessas e elas saem do mesmo jeito que entrou. A minha igreja é tradicional. Sinto falta de um fogo de Deus. Olha, que oportunidade que você tem, hein, minha irmã? De ser esse agente, né? Esse agente de fogo aí na sua igreja. Né? Então, inicie um processo de busca desse fogo, em primeiro lugar, na sua vida. Né? Se você crê e entende que esse fogo é para esses tempos de hoje, é para esse tempo que temos vivido, que é o hoje, então, busque-o. Não é? Busque-o assim com sede mesmo no seu coração, jejue, ore, leia, beba, coma, se deleite na palavra de Deus, sabe? Tenha o seu tempo a sós com Deus em oração, sabe? Se derrame na presença dEle, que com certeza o Senhor, Ele vai retribuir você, Ele vai ouvir a sua oração e com certeza você vai ter experiências maravilhosas, viu? É só pedir, com o coração livre, sincero, totalmente, sabe, desarmado na presença do Senhor e você vai experimentar coisas maravilhosas, viu? Faça isso. Ok? Este programa é muito importante. Eu me chamo Eva e sou de Açailândia, no Maranhão. Olha aí, Deus abençoe essa terra do açaí, né? Glória a Deus. Temos aqui mais uma participação. Bom dia, vocês são bênção, instrumentos afinados que tocam o nosso coração. Olha que linda essa expressão aqui. Tenho dúvidas sobre um assunto. Maldição é colocada em nossas vidas por Deus? Porque a iniquidade é o pecado que cometemos, não é isso? Quero muito entender sobre esse assunto para orar de uma forma objetiva pelos meus irmãos. Minha família tem uma maldição geracional de separação. Obrigado, Deus abençoe vocês. É Helena de Marataízes. E aí, Rogerinho? Espírito Santo. Ok. Uma das coisas, a primeira pergunta sua, Helena, não é que Deus coloca. Isso. Né? Então, isso fique muito claro. Mas como então isso se estabelece? Isso se estabelece como consequência. Por quê? Porque Deus ele estabeleceu princípios. E quando quebramos estes princípios, Deus não pode quebrar os princípios que Ele mesmo estabeleceu e a nossa ação, ela gera consequências. Isto é, ela passa a dar o direito de Satanás e seus demônios reivindicar a consequência da nossa atitude de desobediência a Deus. Então, esse é o princípio onde essa maldição ou consequência do nosso pecado se estabelece, tá certo? Então, quando nós olhamos o princípio onde as maldições foram estabelecidas, lá em Gênesis capítulo 3, elas só aconteceram, isto é, só vieram a existir depois do ato de desobediência do homem. Então, veio por causa da desobediência a consequência desses atos de desobediência. Então, Deus, por ser justo, ele teve que permitir. E é isso que acontece muitas vezes. Satanás reivindica e Deus, como é justo, ele entende que a reivindicação de Satanás procede. E aí ele passa a ter esse direito legal. Ok? A outra parte da pergunta é com relação à iniquidade, pecado. Então há uma diferença muito pequena entre pecado e iniquidade, né? Então, um texto muito interessante, eu recomendo você, é Levítico 26, verso 40, especificamente. E ali você vai ter um esclarecimento em cima dessa relação de iniquidade e a consequência disso sobre a família como um todo, tá certo? É um texto bem curtinho e fácil de entender, porque ele é muito claro.
Uma outra coisa, nós fizemos uma série, uma semana inteira de falando programas sobre isso. a respeito desse assunto. Então, entre no site, né, da Rede Super, dentro do programa De Tudo Um Pouco, no quadro Clínica da Alma, e aí você vai ver uma sequência que nós fizemos especificamente sobre esse assunto. Vai ser extremamente esclarecedor para você. Amém. Bom dia, uma pergunta. Eu quero ser um servo de Deus de verdade, só que eu não estou tendo forças para mudar completamente. E eu peço a ajuda de Deus e ainda não consegui mudar a minha vida. O que eu faço? Não é? O que eu faço? É o Sadraque Santos de Tutóia, no Maranhão. Sadraque. De repente encontra lá o Mesaque e o Abednego. O Abednego ajuda e aí, ele, né? Aproveita pelo fogo que já vai estar lá queimando, né? E deixa Deus queimar a sua vida para poder mudar. Porque nós não conseguimos mudar as nossas vidas, né? Nós não temos poder para isso, não é? Então, assim, se você quer uma mudança genuína, e eu acho que esse deve ser o desejo do seu coração, de todos nós, de sermos homens e mulheres de Deus, né? Então, para nós sermos homens e mulheres de Deus, nós precisamos diminuir para que Ele cresça. Então, quando eu diminuo, me esvazio de mim mesmo, aí Ele pode encher. Enquanto eu estou cheio das minhas, sabe, às vezes técnicas, 7 passos disso, 3 não sei o quê, sabe, não vai. Então, você precisa buscar do Senhor exatamente, Senhor, como que eu faço para que eu cada vez, sabe, diminua os meus achismos, sabe, os meus conceitos, as minhas estratégias, e deixe Deus fazer do jeito dele. Talvez ele não está conseguindo fazer porque você está querendo fazer o papel que é dele, não é? E às vezes a gente acha que a gente é Espírito Santo na nossa vida e na vida das outras pessoas. E nós não somos, né? Por mais capazes ou sábios que sejamos, né, nós temos que, sabe, sair de cena e deixar o Senhor entrar em cena para Ele fazer do jeitinho dele. E o jeito dele é o melhor que tem, né? Esse é o melhor. Na hora que você estava falando, eu pensei numa formulazinha matemática. Tinha que ser, né? Servo é igual renúncia mais entrega. Isso, muito bem. Glória a Deus. E não dá dízimo. Né? Dízima, né? Não dá não. Dízima periódica. Não dá. Não. Adição não tem dízimo. Não, adição só não dá tem. dízima, divisão. Divisão aí, tá vendo? Já aprendi mais uma aqui. Jesus amado. Vai lá, guerra. Vamos lá. Então vamos lá. Exemplo. O que você faz tem mais impacto sobre a vida do seu filho do que todas as lições que já pôde dar? Não é? As suas atitudes, o que você faz, ele tem mais impacto do que todas as lições que você passou para ele, porque muitas vezes você passa todas as lições, mas a sua atitude, né, vai dar um mau exemplo para o filho. Não é? Então tem que ver aí o que você faz, qual o seu procedimento dentro de casa, não é isso? Muitas vezes você corrige o filho e de repente você está gritando com a esposa, está tendo atitudes em casa aí que é um mau exemplo para o filho. Então vamos ver isso aí, né, Rogerinho? Isso é um problema, né? A gente, Guerra, normalmente aprende por 2 processos. Um deles é quando o processo de aprendizagem vem com um forte impacto emocional. Sim. Né? Então, há o envolvimento emocional e aquilo é assimilado pelo impacto emocional e a força que ele gera emocionalmente. Sim, com certeza. A outra é pela repetição. Então, esses são os 2 processos básicos de aprendizagem. Por isso que Salomão diz, ensine no caminho. Né? E o exemplo é esse caso da repetição. Então, eu vou repetindo, e a pessoa vai observando e assimilando, porque aquela cena ela é repetida inúmeras vezes. Sim.
E aí acaba gerando um sistema de crença, isto é, ela vê tanto aquilo que aquilo começa a ser automático e daí a pouco ela está reproduzindo aquilo que ela viu tantas vezes acontecer. Com certeza. Então, não adianta eu dizer uma coisa e fazer outra, né? Então, aquele provérbio, aquele ditadozinho de que faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, isso é um negócio que saiu lá de baixo. Veio de outro lugar. Veio de outro lugar, né? Porque nós devemos ser imitadores tais quais. Sim. Então, por isso que o Senhor Jesus, ele formou discípulos e caminhou com esses discípulos para que os discípulos pudessem ouvir e ver. E aquilo que eles viram e ouviram foi o que eles falaram e fizeram. Então, é a questão do exemplo e da repetição. Quanto mais você está perto e quanto mais você faz aquilo que precisa fazer, mais a criança vai aprender aquilo que você quer lhe ensinar. Então, e aí é uma coisa interessante, Guerra, porque a visão, ela vem muito mais rápida, né? Aquilo que a gente percebe através da visão se forma muito mais rápido do que daquilo que vem com a audição. Claro que a audição, ela já é um dos sentidos que existem desde o ventre nós já ouvimos, mas ouvir sem discernir, não faz sentido. Agora, a visão, quando essa visão, e ela é repetida muitas vezes, ela acaba gerando essa imagem no nosso sistema e aquilo acaba sendo repetido ainda muito cedo, né? Então, desde muito cedo, nós já somos exemplos. Amém. E é isso que é importante. Amém. Nós temos aqui já uma série de, muitas, né? Mas vamos tentar aqui adiantar o máximo que a gente pode. A paz, varões de Deus, agradeço a Deus porque tenho acesso a essa rede maravilhosa. Que Deus dê saúde, paz e cada vez mais unção sobre a vida de vocês. Amém. Amém. Obrigado. Agradeço a ti, pastor, que lê as mensagens do Zap. Esqueci o seu nome. Eu sou o Rogério, viu? Rogerinho, pastor Guerra. Esqueci o seu nome, mas posso dizer que Deus usou a sua boca e falou diretamente comigo. Amém. Amém. Deus abençoe a Cláudia de Sergipe. Deus abençoe, Cláudia, viu? Graças a Deus por isso. Boa tarde, a paz do Senhor, DDD aqui de 31. Meus queridos pastores, que tanto nos edifica, sou o Heráclite de Jaru, Rondônia. Temos um filho de 21 anos e hoje vemos o resultado de criarmos nos caminhos do Senhor e ter a família como base, né, de educação e princípios. Pastor Rogerinho, suas risadas abrilhantam o programa. Paz, abraço a todos. Obrigado, viu, queridos? Obrigado. Amém. Temos mais aqui uma outra participação. Estou amando o curso de coach na Clínica da Alma. Parabéns, pastora Alexandra. Amém, graças a Deus. Ela é uma bênção mesmo. Glória a Deus, né? Verdade. Não é? Você sabe por que ele está dizendo isso, né? Porque a esposa é dele, né? E é uma bênção mesmo. Bom dia, pastores do Reino da Glória. Amém. Gostaria de saber como quebrar maldição de doença de câncer e cardíaca na minha família. Há anos que vejo avós, pais, tios e hoje está cercando a mim e a meus irmãos. Tenho certeza de que essa maldição pode ser quebrada em nome de Jesus. Amém. Amém. Somos todos cristãos e eu não aceito mais isso em nossa família. Amém. Amém. É uma coisa interessante que você já observou que isso tem acontecido com frequência na sua família, né? Poderia ser outra enfermidade, mas
é esse tipo de enfermidade que você tem observado. E não é a única família. Nós temos... a medicina diz que há uma predisposição genética, mas como o mundo espiritual ele está acima do mundo natural, essa predisposição genética só existe porque existe uma predisposição espiritual primeiro, né? Porque tudo que é estabelecido aqui foi estabelecido primeiro nas regiões celestiais e é assim que eu creio, né? Agora, uma coisa interessante que pode demandar um pouquinho mais de tempo seu, mas vai valer a pena, é fazer o mapeamento da sua família, no sentido de pecados que vêm sendo estabelecidos desde algum tempo em que você possa identificar, tá certo? Então, coisas, histórias de que o avô fazia isso ou o bisavô teve aquilo. Então, determinados pecados específicos e levar esses pecados em arrependimento, identificando com a sua linhagem isso diante do Senhor, tá certo? Então, o mesmo texto que eu dei sobre Levítico 26:40, ele vai te orientar. E também Paulo escreve sobre o ministério da reconciliação. Então, o pecado, para ele ser perdoado, ele precisa ser confessado. O tempo não apaga pecado. Então, como a maldição é uma consequência do pecado, esse pecado precisa ir diante do Senhor, por alguém, por um sacerdote, em arrependimento, para remir esse pecado e assim quebrar a consequência desse pecado. Então, faça um mapeamento que assim como você identificou essa consequência, você vai conseguir, em nome de Jesus, identificar os pecados comuns na sua linhagem que podem ter aberto a porta para essa maldição. Amém. Amém. Guerra, vamos lá? O próximo aqui é a administração. Uma boa administração é a capacidade de discernir a singularidade de uma criança e ensiná-la de acordo com ela. Isso talvez signifique que teremos que adaptar nosso estilo dependendo do temperamento e da estrutura da criança. Não é? Então, cada filho é de um jeito. É igual os dedos da mão, não são iguais. Não é? Então, cada filho tem um jeito. E nessa questão, você vai ter que administrar isso. Né? Não tem como você criar todos os filhos da mesma forma, não. Né? Muitas vezes você vai ter que adaptar ali ao sistema, à forma que o filho é, não é? Uns são mais brincalhões, outros são mais tímidos, né? Outros são, você tem que segurar ele, que ele é mais elétrico, outros são menos elétricos. Então, são vários tipos assim, você vai ter que analisar também a forma de cada um. Um puxou o lado da família da mãe, o outro puxou o lado da família do pai. Então, não é? Tem que olhar isso tudo aí para poder administrar como ensinar o filho e saber a forma, né, aí de administrar isso. E tem uns que não puxou ninguém. Né? Não puxou ninguém. É único e único, né? Isso mesmo, puxou ninguém. Mas é muito interessante, Guerra, porque para administrar nesse sentido, Sim. nesse aspecto, você primeiro vai ter que estar no caminho com a criança. Verdade. Porque você vai precisar conhecer a criança e saber como ela recebe as informações e como você deve comunicar a ela aquilo que realmente precisa ser comunicado. Porque, como Guerra diz, cada um é de uma forma, não tem ninguém igual. Então, às vezes, você fala de um jeito com uma criança e ela vai responder. Você fala do mesmo jeito com a outra não vai nem escutar, quanto mais responder. Não é? Na hora que você estava falando isso, Sim. eu lembrei da minha avó, a mãe do meu pai. Ela teve 11 filhos e criou mais 2. E era muito interessante, porque ela tinha na cozinha criou bem 2 grande. porque não tinha reserva, né? Pro time, ué.
Não tinha reserva pro time. Era 11 mais 2, então ela colocou um Os reserva. reserva, não tinha reserva, posou. E a minha avó, ela terminava de fazer o almoço naquele fogão de lenha, aí ela fazia o prato de todos os 13 filhos. E ela sabia exatamente como que cada um gostava da comida no prato. Então, para um, era o feijão com farinha no fundo do prato, no fundo da tigela, e até a textura ela sabia. E o prato de cada um. Então, ficava cada um deles. Um comia quiabo, o outro comia jiló, o outro não comia. E ela sabia exatamente como era. Então, eu olhando, né, e lembrando dessa cena que eu vi algumas vezes, né, o quanto, de repente, a minha avó fez isso e tratou individualmente cada um dos seus filhos. Com certeza. E isso fez com que todos eles tivessem uma admiração muito grande em relação a ela. E não é porque ela tinha tempo para fazer isso, não. Minha avó sempre trabalhou muito, lavou muita roupa para ajudar no sustento da casa e trabalhou sempre, teve que trabalhar muito, mas era uma pessoa que conhecia os seus filhos. Nesse aspecto, eu estou vendo esse exemplo e como isso, né, de repente, me marcou. Com certeza. Né? Amém. Então, cada um é igual, cada um é diferente, não há ninguém igual. E a forma de comunicar deve ser diferente. Agora, uma coisa interessante, Guerra, é quem tem que adaptar são os adultos e não a criança. Não a criança. Exigir que a criança se adapte à nossa estrutura, não é? É exigir algo além da capacidade dela. Com certeza. Né? Ela não tem que discernir as diferenças. Sim. Quem tem que discernir as diferenças somos nós. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.